Possivelmente você já teve o prazer de discutir com um ateu praticante, e por mais que sempre tenha parecido ser óbvio que Deus existe, os argumentos dele podem ter te levado a ter algumas dúvidas. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre os diversos argumentos elaborados por cristãos e filósofos há mais de 2000 anos para provar a existência de Deus. A título de informação, o roteiro desse vídeo é uma tradução e adaptação de seu original em inglês, e que eu deixaria aqui no card para o caso de você querer conferir. E se você quer aprender a pregar melhor, ou quer começar a pregar, mas tem medo ou não sabe como fazer, eu te sugiro o meu curso completo de pregação. O link para adquirir está aqui na descrição. O argumento moral é basicamente que a moral objetiva só é real se Deus for real. Como a moral objetiva é real, então Deus é real. Para ficar mais simples, pense o seguinte: o canibalismo é bom ou ruim? Qual dos dois está com a razão? Espero que você concorde que é ruim, mas como você faz para saber que está realmente correto? Como você sabe que essas não são apenas opiniões diferentes? Só é possível estar objetivamente correto se houver uma autoridade suprema que diga que comer pessoas é ruim. E essa autoridade suprema é o que chamamos de Deus. Se Deus não existe, tudo é permitido. O argumento cosmológico basicamente diz que tudo tem uma causa. E essa causa tem outra causa que por sua vez tem outra causa e por aí vai. Então, seguindo essa linha de raciocínio, você chega a um ponto em que é necessária uma causa primeira que causou tudo mais. Precisa haver um motor imóvel, um causador sem causa, um mudador inalterado. Ele precisa ser eterno, porque está além do tempo, ou seja, nunca começou a existir, nem deixará de existir. Por estar além do tempo, então também não há passado, presente ou futuro para ele, portanto ele é imutável, ele não pode mudar, ele precisa estar fora do universo, porque tudo no universo é causado. Ele também precisa ser todo-poderoso, porque ninguém pode movê-lo, mas somente ele pode mover outras coisas. Portanto, esse ser é o que chamamos de Deus. Certo, mas vamos tornar isso um pouco mais difícil. Mas calma, não desiste do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar de entender isso. Tudo é uma mistura de ato, significando o que é agora no presente, e potência, significando o que poderá ser. Por exemplo, um bebê que está vivo poderá se tornar, se tudo ocorrer bem, um adulto. Uma maçã tem a potência de ser comida. Então, se você come uma maçã, está atualizando sua potência de ser comida. Mas você também é uma mistura de ato e potência. Por exemplo, você tem a potência de envelhecer. Sempre que algo muda, está atualizando uma potência em você. Sempre que uma mudança acontece, você tem uma coisa atualizando outra, em uma cadeia gigantesca quase infinita. Mas você não pode retroceder para sempre. Então, eventualmente, precisa retroceder para um atualizador não atualizado, que chamamos de Deus. Deus é o ser que é puro ato, o que significa que ele é tudo que possivelmente poderia ser. Isso significa que ele deve ser eterno, porque se ele não for eterno, isso significa que ele tem um potencial de não existir, mas não há potencial em Deus, então isso significa que Deus sempre deve existir. Além disso, se Deus é tudo o que ele poderia ser, ele também é todo poderoso, porque ele não pode mudar, e isso significa que nada mais poderia possivelmente influenciar Deus ou levar ele a mudar. Esse argumento é o mais complicado. Ele foi originalmente criado por Aristóteles e foi usado por Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios. A aposta de Pascal é muito mais simples, e é mais um experimento de pensamento do que um argumento. Digamos que você seja um ateu e o ateísmo se prove correto. Então nada acontece depois que você morre. Você não ganha ou perde nada. É meio que neutro para você. Mas digamos que você seja um ateu e se prove que você está errado e Deus é real. Então isso poderia ser muito ruim para você. Agora digamos que você acredita em Deus e se prove que o ateísmo está correto. Novamente, você não ganha nem perde nada, é apenas neutro. Mas se você acredita em Deus e ele é real, então você pode ganhar tudo. Então, entre essas duas possibilidades, qual você quer apostar? Acreditar que Deus existe e servi-lo é uma opção com muito mais benefícios, então é melhor você acreditar em Deus. O argumento teleológico diz que todas as coisas no universo parecem ter um propósito. Então isso significa que o universo deve ter tido um design. Se você encontrasse uma máquina por aí, você assumiria que alguém projetou a máquina. Então o argumento teleológico tenta argumentar que o universo funciona como uma máquina. Então alguém deve ter projetado o universo. Coisas na natureza, como a célula humana, o ecossistema do mundo, são muito complexas e funcionam como uma máquina. É claro que a evolução darwiniana pode explicar o porquê disso, mas também há coisas que a evolução darwiniana não pode explicar, como as 4 constantes do universo. Existem constantes físicas, como a constante gravitacional e a carga de elétron, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, que estão perfeitamente ajustadas de tal forma que, se fossem um pouco diferentes, o universo inteiro entraria em colapso imediatamente sobre si mesmo.
O argumento ontológico diz que Deus existe por causa do que ele é. Deus é definido como aquilo que nada maior do que ele pode ser concebido. Isso significa que Deus deve ser todo-poderoso, porque ser todo-poderoso é maior do que ter poder limitado. Deus deve ser todo sábio, porque ser todo sábio é maior do que ter conhecimento limitado. Deus deve ser todo bom, porque ser todo bom é maior do que ser falho. E Deus deve existir, porque existir é maior do que não existir. E eu sei que alguns podem dizer, mas só porque podemos pensar em um ser possível com poder máximo não significa que ele realmente existe. E bem, na verdade sim, porque existir na realidade é maior do que apenas existir na mente. Alguém pode dizer, mas eu poderia usar isso para argumentar a existência da maior pizza possível. Na verdade não, porque a definição de pizza implica limitações, como o tamanho limitado e a capacidade de ser quebrada. Se você tivesse uma pizza que fosse indestrutível, eterna, todo-poderosa e infinitamente grande, ela não seria uma pizza, ela seria apenas Deus. Basicamente, se sua pizza fica infinitamente grande, ela se transformará em Deus, assim como qualquer outra coisa que tenha esses atributos. Também há o argumento da experiência pessoal. Pode parecer bobo, mas todos veem o mundo através das lentes de sua própria experiência pessoal. Muitas pessoas se convencem de que Deus existe por eventos sobrenaturais que viram, seja por orações respondidas ou apenas por coincidências em suas vidas. E eu sei que isso é muito bom para convencer a si mesmo de que Deus existe, mas não é muito bom para convencer outras pessoas. Eu, por exemplo, participei da expulsão de um demônio quando tinha 10 anos de idade, e de lá para cá, essa experiência fez muita diferença na minha fé em Deus. A proposta, se você já passou por uma experiência sobrenatural, compartilhe aí nos comentários para fortalecer a fé de outras pessoas. O argumento transcendental basicamente diz que sem Deus nada pode fazer sentido. Há muitas coisas que presumimos, mas não podemos provar. Presumimos que a lógica funciona. Presumimos que há consistência no mundo natural. Presumimos que a verdade existe, mas não podemos provar nenhuma dessas coisas cientificamente, justamente porque essas são suposições básicas que precisamos para fazer ciência. Mas todas essas coisas fazem sentido se pressupormos um mundo onde Deus existe, porque então podemos dizer que todas essas outras coisas estão fundamentadas na mente de Deus. Mas se Deus não existe, então não temos justificativa para todas as coisas que pressupomos, e tudo desmorona. O argumento da mente ou da consciência diz que a consciência não pode ser explicada naturalmente. Geralmente, a explicação ateísta da consciência é que nosso cérebro é apenas uma máquina biológica muito avançada. Mas há um problema aqui. Ao contrário das nossas mentes, as máquinas podem ser reduzidas às suas partes. Agora, o nosso cérebro pode ser reduzido às suas células cerebrais, mas isso não é a mesma coisa que a experiência da consciência. Por exemplo, você pode encontrar uma parte do nosso cérebro que vê a cor amarela, mas isso não é a mesma coisa que a experiência de ver o amarelo. Você não pode estudar a consciência cientificamente, porque só se pode observar a sua própria consciência. Por exemplo, não há como saber se todos vemos as mesmas cores. Quem sabe talvez o amarelo pareça assim para mim. Para todos os efeitos, você poderia até mesmo ser a única pessoa que existe. Um único átomo não é consciente. 2 átomos não são conscientes. Um monte de átomos não são conscientes. Então, mesmo se você tiver um sistema complexo, ainda é apenas um arranjo complexo de átomos, mas que eles não são conscientes. Então, de onde vem a consciência? A resposta é que, mesmo isso não sendo exatamente um argumento para Deus, é um argumento para a alma humana, porque mostra que você precisa de algo imaterial para explicar a consciência. O evidencialismo tenta argumentar a favor de Deus fornecendo evidências de eventos sobrenaturais. Por exemplo, muitos cristãos acreditam que a ressurreição de Cristo pode ser historicamente comprovada, porque havia testemunhas oculares que morreram por sua fé. E geralmente as pessoas não morrem por algo que elas sabem que não é verdade. Às vezes as pessoas fornecem evidências de coisas superiores, como possessões demoníacas, onde as pessoas passam a falar línguas que não conhecem, ou experiências de quase morte, onde pessoas veem coisas fora de seus corpos que não deveriam ter sido capazes de ver. O argumento da lei das nações, ou lei da natureza humana, busca mostrar que mesmo pessoas de nacionalidades diferentes têm diversas semelhanças morais. Elas conseguem reconhecer o certo e o errado. Então aqui nos questionamos, como pessoas de lugares tão distantes com culturas tão diferentes chegam a conclusões tão semelhantes a respeito do certo e do errado? Resposta: eles têm a lei de Deus gravada em seus corações. Essas semelhanças revelam que há um Deus que escreve sua lei em seus corações. É algo universal. E a propósito, para que não reste dúvidas, esse argumento está na Bíblia. Paulo argumenta em Romanos 2:15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O argumento da manifestação de Deus vem direto da Bíblia. Paulo, em Romanos 1, 19 e 20 diz:
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sproul explica que esse texto nos diz que o conhecimento que Deus dá de si mesmo não é obscuro. Quando você vai em uma praia ou vê qualquer outra bela vista, o que você está presenciando é a criação de Deus. Na verdade, tudo que existe, em alguma instância, foi criado por Ele. A cada segundo, Deus está se manifestando por meio das coisas que são feitas, de modo que o testemunho que Ele dá da sua natureza é plenamente visível. É claro que essa revelação não nos dá detalhes específicos sobre o caráter e a natureza de Deus, mas certamente nos dá um conhecimento geral de Deus. Mas se Paulo diz que é tão óbvio, por que todos não creem que Deus existe? Porque todo ser humano, apesar de conhecer a Deus e percebê-lo claramente, rejeita esse conhecimento. Por isso as pessoas estão expostas à ira de Deus. O único meio possível para ser resgatado dessa ira é por meio de Jesus Cristo. Qual desses argumentos você achou mais interessante e qual deles você achou mais fraco? Lembrando que esses são os argumentos mais comuns a favor da existência de Deus. E a proposta desse vídeo não tinha a intenção de trazer nenhum desses argumentos de maneira muito aprofundada. A ideia é apenas dar para você uma visão geral desses argumentos para que você possa se aprofundar mais se quiser. Até a próxima!